Oi, pessoal! Estamos começando um novo ciclo e é o último do ano. O nosso assunto dessa semana é calculando volumes. Quero começar a aula mostrando aqui para vocês um ótimo exemplo de um sólido geométrico que a gente pode calcular o volume dele facilmente, tá? Vou usar o livro hoje, tá aqui na tela de vocês, não precisa pegar o seu, tá? E peço usar desculpa de antemão, porque a gente, no livro do professor, tem uma marca d'água aqui, para quem não sabe o que é. É essa marca aqui, ó, escrito material para análise, que às vezes dá uma atrapalhadinha, mas vai dar para enxergar tudo tranquilamente. Então, assim, o volume, gente, é o espaço que um corpo ocupa. Né? Então, no caso aqui, o corpo que a gente está falando é essa caixinha que está desenhada aqui, tá? Qualquer coisa que ocupe espaço, a gente pode chamar de corpo, ou até mesmo, se for muito pequenininho, de partícula, tá? E a gente vai calcular o volume da seguinte maneira. Vou pegar aqui a cor azul clarinha. Então, a gente tem aqui a largura dessa caixa, 4 centímetros. A gente também tem a altura dessa caixa, de 3 centímetros. E o comprimento dessa caixa de 6 centímetros. Se você calcular 6 vezes 4 vezes 3, você vai ter exatamente o volume. Vai dar 72. E muito importante, tá? Todas as medidas que nós multiplicamos, a largura, o comprimento e a altura, estavam em centímetros nesse exemplo que eu estou falando aqui. Então, o nosso resultado será em centímetros cúbicos, certo? A unidade de volume, a principal, é o metro cúbico. E temos, como todas as outras vezes que a gente fala em metro, a gente tem os múltiplos e os submúltiplos, né? Então, a gente vai ter quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, e assim por diante, até lá a menorzinha que é milímetro cúbico, tá? Então, estou mudando aqui o livro para a gente tentar pensar em alguns exercícios juntos, tá? Vou fazer o número 2 aqui junto com você. Então, assim, observe a caixa a seguir. Você tem 1 por 1 por 1, tá? Ana deseja encher de areia uma caixa que tem forma de cubo. Toda vez que você pegar uma caixinha, né, assim como aquela que eu acabei de calcular ali o volume que deu 72 centímetros cúbicos. Só que essa caixinha tiver o comprimento, a altura e a largura com a mesma medida, ela não vai ser mais um paralelepípedo, igual a gente tinha no primeiro exemplo que eu dei. Ela vai ser um cubo, certo? Porque o cubo tem todas as arestas, que são essas. Vamos dizer, se a gente tivesse feito essa figura aqui que está aparecendo para você aí, com palitinhos de dente, seriam os palitinhos, né? Então são as arestas. Toda vez que as arestas forem com a mesma medida, todas, a gente vai ter o sólido chamado cubo, certo? E aí a questão pergunta qual será o volume de areia utilizado por Ana. O volume de areia, gente, que vai caber dentro desse cubo é o volume do cubo, certo? Então, você vai responder o seguinte, é 1... Opa, desculpa, escorregou aqui. A resposta, né, vai ser, vou fazer de laranja aqui, 1 quadradinho cúbico. Aí você pode perguntar, nossa, mas que estranho esse quadradinho, você não falou que as unidades eram as mesmas lá do comprimento, só que cúbico? Sim, mas ele, não, é como se ele não quisesse te falar qual que é a unidade que ele está usando, né? Então, é como se ele se você colocar dentro aqui centímetros, aqui vai ser, deixa eu apagar aqui, centímetro cúbico. Se você tivesse colocado aqui metro, aqui vai ser metro cúbico. E assim por diante. Qualquer unidade que você colocar aqui
né, para ser a medida, você vai colocar aqui também para ser a unidade, só que cúbica, certo? Como ele não colocou nenhuma, a gente deixa, assim, entre aspas, em branco também, né? E mas sabendo que vai ser o cubo qualquer que tenha sido a unidade usada, tá? Se o comprimento, letra B, se o comprimento e a largura dobrassem, qual seria o volume da caixa? Se o comprimento, então aqui, não fosse mais um, fosse 2, e a largura também aqui não fosse 1, fosse 2, dobrassem, né? Dobrei o número 1. Qual seria o volume da caixa? Então, essa aqui, ó, é a resposta da letra A, né? Vou colocar aqui a resposta da letra B. A gente teria que fazer 2 vezes 2 vezes 1. Seria 4 unidades que tiverem sido usadas ali, cúbicas, certo? Então, é um bom exercício para você se familiarizar aí com esses conceitos. Isso aqui, gente, que eu queria mostrar para vocês. Perdão eu estar mexendo tanto a tela. Quero mostrar aqui para vocês, bem importante, que ele fala ali, o livro de vocês na página 190, né? O metro cúbico é a unidade padrão de medida do volume adotada pelo sistema internacional. Então, o sistema internacional é aquele sistema que define a unidade que mais vai ser utilizado, certo? E é o metro cúbico por causa é o metro cúbico, né, para volume. Se fosse para comprimento, seria metro. Se fosse para área, seria metro quadrado, mas como é volume, é metro cúbico, certo? Para calcular o volume de um paralelepípedo, que é o caso aqui dessa figura aqui, ó, podemos usar a fórmula. O volume, ó, V de volume, do paralelepípedo vai ser igual a A vezes B vezes C. E aqui veja o comprimento vezes a largura vezes a altura. Não precisa, tá, gente, ser nessa ordem. Você pode simplesmente multiplicar essas três dimensões, a gente vai chamar assim, tá? Largura, comprimento e altura de dimensões, tá? Você pode multiplicar essas três dimensões fora de ordem, porque na multiplicação a gente não tem ordem para seguir, né? Mas a fórmula é que você faça essa multiplicação e aí ache o volume, tá? Para calcular o volume de um cubo, você também pode fazer, tá? Comprimento vezes largura vezes altura, pode fazer também. Mas como o cubo tem todas essas medidas iguais, você pode só fazer A vezes A vezes A, que na verdade é A ao cubo, tá? Então, para quando você tem um cubo, é só elevar o cubo à medida de cada aresta ali, que vão ser iguais, né? Na verdade, o comprimento, a largura e a altura, tá? Voltando lá para perto da onde a gente estava, eu já fiz essa questão 2 que eu queria ter feito com vocês, e agora eu quero mostrar aqui para vocês as unidades, então, que a gente tem, ó. Múltiplos do metro: quilômetro, hectômetro, decâmetro, quadrados, perdão, cúbicos, né? Por que são cúbicos? Porque a gente está falando de volume, né? E os submúltiplos, que são as unidades menores, decímetro, centímetro e milímetro cúbicos, tá? E o metro é a principal, né? Então, ela é a unidade mais usada, é a unidade padrão, ok? Quilômetro cúbico, gente, tá ali nesse quadrinho verde grande aqui, é o múltiplo do metro cúbico, cujo símbolo é quilômetro cúbico, km cúbico, né? E é usado para expressar grandes volumes, tá? Tem que ser, gente, muito grande mesmo, né? Para ter um quilômetro cúbico. Imagine uma caixa, um cubo, de 1 quilômetro de aresta, né? O que a gente faria com palitinho de dente para demonstrar uma caixinha assim em cima da mesa, ou um dado. Quem tem joguinho de tabuleiro tem dado em casa. E os dados, nem o palito de dente funciona, porque ele é bem pequenininho, né? Então, imagine um dado com 1 quilômetro de aresta. É muito difícil de acontecer, né? Mas, por exemplo, dentro do mar deveriam caber vários cubos enormes desse, né?
Então, assim, existe volume para tudo isso sim, tá? E aqui ele vai falando, nesse quadrinho, ele vai falando as unidades, tá? O que que eu quero que você faça como exercício, tá? Bem importante. Eu quero que você veja aqui esse quadrinho que já não é desconhecido de vocês, a gente já andou usando ele várias vezes nessa estrutura aqui, né? Quilômetro cúbico, só que a gente não estava falando de volumes, então não era cúbico antes, mas a gente já usou para comprimento e para área, né? Nessa ordem aqui, certo? E aqui, deixa eu apagar isso que eu fiz. E aqui ele falou para você qual operação você tem que fazer para transformar, tá? Então, deixa eu só desfazer aqui só um pouquinho. Então, de quilômetro cúbico para hectômetro cúbico, a gente precisa multiplicar por 1000. De hectômetro cúbico, aqui, de hectômetro cúbico para... Peraí, gente, que tá... Acho que agora vai. Quilômetro cúbico para decâmetro, multiplicar por 1000 também, tá? Daqui para cá, também multiplicar por 1000. Daqui também. E para cá também. Aí o último já tá feito no livro. E para você aumentar a unidade vindo a menor para maior, você vai ter que dividir por 1000, né? Esse aqui é o símbolo de divisão ali. Então, o que que isso vai significar na prática, gente? Quando a gente fez lá os pulinhos de comprimento, era por 10. Quando a gente foi para a área, era por 100. E agora é por 1000, porque é cúbico. E tem a ver, tá? O cúbico aqui, ó, é o 3zinho, né? E o 1000 tem 3 zeros. Não é coincidência isso, tá, gente? Aí, olha essas flechas aqui, ó. Da esquerda para a direita, cada unidade contém 1000 vezes a unidade seguinte. E da esquerda para da direita para a esquerda, perdão, né? Cada unidade representa 0,001 da unidade anterior, tá? Isso aqui é bem importante, bem importante. Mas eu vou dar uma traduzida, né? Então, da esquerda para a direita, um pulo é igual a uma multiplicação por 1000. E da direita para a esquerda, ou seja, voltando, né? Um pulo vai significar uma divisão por 1000. E isso aqui, na verdade, vai significar... Peraí. Deixa eu aumentar de novo. Eu não sei porque ele fica fazendo isso de diminuir, mas tudo bem. Isso aqui vai significar 3 casas. Deixa eu escrever de novo o pulo aqui, para ficar bem claro. Um pulo significa andar 3 casas para a direita. E aqui um pulo vai significar andar 3 casas para a esquerda, tá? Isso é muito importante. Então, print essa tela, anota isso aqui no seu livro também, se for necessário, porque é bem importante. Que é o que tá falando aqui nesse quadrinho da página seguinte. Essa página aí que a gente tá é a página, deixa eu ver aqui, ó, 193, que já começa uma outra matéria aqui da semana que vem, na 193, mas até aqui, ó, até o exercício 1 acabar ali, é a matéria dessa semana, 193. Então, ele tá falando exatamente o que eu expliquei ali para você nesse quadrinho verde. Para transformar uma unidade de volume menor numa unidade de medida maior, a gente vai deslocar a vírgula para a esquerda, né? Então, quando você tem aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo mudar a posição, só um pouquinho. Aqui, ó, eu consegui deixar juntos, né,
as coisas aqui que a gente precisa ver, tá? Não tá na ordem do livro, eu mudei a ordem aqui, né? Mas só para você ver aqui, ó. Então, quando eu tô lendo essa parte aqui, tá? Que eu fiz o pontinho aqui, ó. Para transformar uma unidade de volume menor, ou seja, vamos pegar aqui o milímetro cúbico, né? Deixa eu só trocar de cor de caneta, pegar um marca-texto azul aqui, para chamar bem a atenção. Peguei aqui o milímetro cúbico e eu quero aumentar essa unidade. Eu vou ter que vir aqui, ó, por baixo, né? Nesses pulinhos ali. Então, você vai deslocar a vírgula para a esquerda, tá? Quantas casas? O triplo de casas decimais que distanciam as unidades uma da outra. Ou seja, isso aqui está falando o seguinte: cada pulo é 3 casas, tá? Só vou melhorar isso aqui para ficar uma anotação boa para você, né? E não um rabisco. Aqui, ó. Cada pulo significa 3 casas decimais no número, tá? 3 casas que a vírgula anda, ou 3 casas decimais a mais ou a menos no número, tá? E para transformar uma unidade de volume maior numa menor, ou seja, você indo para lá, né, para a direita, a gente desloca a vírgula para a direita, o triplo de casas decimais que distanciam. Quem não entendeu, vou sublinhar aqui de rosa, ó. Vou destacar de rosa. Quem não entendeu isso aqui, ó, o triplo de casas decimais que distanciam uma das outras, e tem essa mesma frase aqui, é só olhar isso aqui, ó. Eu tô traduzindo para você, tá? E aí, você consegue fazer esse exercício aqui, ó, na número 1, tranquilamente, sabendo disso que eu te expliquei agora, né? Então, decâmetro cúbico para metro cúbico. Você vai lá olhar quantos pulos, você vai ver que é um pulo só, né? Se é um pulo só, o que aconteceu aqui foi que eu peguei essa vírgula e andei para frente 3 casas. Era um pulo lá, mas no número são 3 casas, né? E aí ficou vírgula zero, que eu não preciso colocar aqui, tá? Então, um pulo, 3 casas, tá? Tanto numa situação de divisão quanto numa situação de multiplicação. O que muda da divisão para multiplicação é para que lado que a gente vai, tá? Mas isso vocês já estão acostumados, porque já é a terceira vez que a gente está estudando esse tipo de matéria, né? Então, fica aí as dicas para vocês. Façam lá os exercícios que eu tô pedindo, tá? Façam essas mesmas anotações. Opa, perdão, tirei do lugar. Façam essas mesmas anotações que eu fiz no livro de vocês, ó, tá? Voltem o vídeo se for necessário, ok? E treinem nos exercícios. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.